Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Sempre lembrando de se cuidar, usar máscara, o álcool em gel, distanciamento social e cuidar da família de vocês também para que todo mundo fique bem. Eu sou a professora Suélia, nós vamos estudar então a nossa aula número 15 da disciplina de língua portuguesa. Lembrando sempre de ter o caderno, lápis, a borracha em mãos, para você ir fazendo as anotações da nossa aula, ter o seu caderno organizado com todo o nosso conteúdo e o que também vai te ajudar depois a fazer a nossa atividade lá da plataforma, ok? Hoje, então, nós vamos estudar sobre a leitura de informações implícitas e explícitas. O que será que significa cada uma delas? Nós vamos ver com bastante atenção durante a nossa aula para a gente entender bem essa diferença entre uma e outra. Os objetivos da nossa aula, então, compreender os conceitos de informação explícita e implícita, diferenciar as informações em um texto e inferir informações através das informações no texto, seja explícito ou implícito. Então, nós vamos aprender o que cada uma delas significa. Depois que vocês aprenderem, então, vocês vão conseguir diferenciar quando um texto tem informações explícitas ou ele tem informações implícitas e quando a gente consegue compreender qual tipo de informação que o texto traz, a gente consegue encontrar essas informações e compreender melhor o texto que a gente está lendo. Para interpretar, ou seja, entender o que lemos, é importante descobrirmos informações no texto. Essas informações podem ser explícitas ou implícitas. Então, sempre que a gente realiza uma leitura, a gente está buscando uma informação, entender o que aquele texto traz. Lembrando que o texto ele pode ser de uma linguagem verbal, de uma linguagem não verbal. Ele pode ter palavras escritas, assim como ele pode ter apenas imagens ou também ter os dois. Todas essas formas a gente considera como textos também. E seja de uma forma ou de outra, a gente precisa de informações para a gente entender qual é a mensagem daquele texto. E aí, então, essas informações elas vão poder ser explícitas ou implícitas. As informações explícitas, elas são as informações que são fáceis de perceber. Elas estão expostas e elas são claras no texto. A gente não precisa ler várias vezes, buscar em mais lugares aquela informação para a gente entender melhor. Não, são informações que estão claras, que são óbvias ali no texto. Ok? Vamos ver aqui um exemplo então. A receita é um gênero textual em que as informações são explícitas. Elas são fáceis de compreender. Quando a gente pega uma receita, a gente não precisa pesquisar, ler várias vezes para entender qual é esse ingrediente, de qual ingrediente ela está falando, mas qual é a quantidade, eu tenho que ler novamente para entender. Não, ele é claro, ele é explícito, ele já vem, a listinha de ingredientes e o que eu tenho que pôr primeiro, o que eu tenho que pôr depois, quanto tempo eu preciso bater, quanto tempo tem que ficar na geladeira, ele é fácil de entender. Agora aqui, então, nós temos um texto, ok? Que nós vamos ler, a prof vai lendo aqui, vocês vão lendo aí junto comigo, e aí depois nós vamos encontrar juntos as informações que estão explícitas no texto, ou seja, são informações que a gente vai encontrar com facilidade nesse texto, ok? Então vamos lá. O título então do texto é Cachorro. Cachorro é uma forma de nomear um cão, ou seja, cachorro e cão são a mesma coisa. O cachorro é o mais antigo animal domesticado pelo ser humano. Existem muitas raças de cachorros. O nome vira-lata é dado ao cachorro sem raça definida.
Os cachorros podem viver entre 10 e 20 anos. Possuem excelente olfato e audição. São inteligentes e com boa capacidade de aprendizagem. Assim como o ser humano, também é vítima de doenças como resfriado, depressão, pneumonia e etc., bem como os sinais do envelhecimento, como problemas de visão e audição, artrite e mudanças de humor. Então, a gente lê esse texto, a gente consegue identificar o tema, sobre o que ele está falando, quais são as características sobre o que o texto está falando, não é verdade? Foi fácil de entender as informações que tinham nele. Agora, então, nós vamos ler algumas questões, algumas perguntinhas e vamos ver se a gente vai encontrar com facilidade essas informações, ok? Então, vamos lá. Além de cachorro, de que outra forma podemos nomeá-lo? A gente tem essa informação fácil no texto? Pensem aí. Depois, qual é o animal mais antigo domesticado pelo ser humano? O texto responde com facilidade essa pergunta? A outra, que nome é dado para o cachorro sem raça definida? Quanto tempo um cachorro pode viver? A gente encontrou essa informação no texto? Quais são os sinais de envelhecimento de um cachorro? Então, aqui a Prof. leu essas 5 perguntinhas com vocês. Eu acredito que enquanto a Prof. lia, vocês já conseguiam responder. Por quê? Porque as informações que respondem a essas perguntas foram encontradas com facilidade no texto. Não existe como um de vocês pensarem a resposta de um tipo e o outro pensar de outro, interpretar de outra maneira. Porque as informações elas são claras ali no texto. Vamos conferir então as informações que a gente encontrou para ver se está tudo certinho. Então, além de cachorro, de que outra forma podemos nomeá-lo? Então, nós também podemos nomeá-lo de cão. Qual é o animal mais antigo domesticado pelo ser humano? O cachorro é o mais antigo animal domesticado pelo ser humano. Que nome é dado ao cachorro sem raça definida? O cachorro sem raça definida é chamado de vira-lata. Quanto tempo um cachorro pode viver? Então, um cachorro pode viver entre 10 e 20 anos. Quais são os sinais de envelhecimento de um cachorro? Os sinais de envelhecimento podem ser problemas de visão e audição, artrite e mudanças de humor, ok? Então, todas as informações que responderam essas perguntas, a gente encontrou com muita facilidade no texto. E não tinha como um de vocês compreender de um jeito e outro de vocês compreender de outro, porque as informações elas eram óbvias, elas não precisaram de muita interpretação para serem compreendidas, ok? Conseguiu encontrar facilmente as respostas para essas perguntas? Acredito que sim, pois as informações estavam claras, ou seja, explícitas no texto. Então, vamos relembrar aqui antes da gente ver a próxima. As informações explícitas são aquelas que são fáceis de entender, elas são claras. E quando, como a gente fez ali no texto, várias pessoas respondem as mesmas perguntas sobre esse texto, as respostas elas vão ser iguais, vão ser muito parecidas. Por quê? Porque as informações elas eram claras e não precisavam de muita interpretação ou que a gente imaginasse uma situação para conseguir compreender, porque essas informações então eram óbvias, eram claras. Agora, então, nós vamos ver sobre as informações implícitas. Para encontrar e compreender as informações implícitas no texto, é necessário termos atenção nas informações e nos detalhes do texto. As informações implícitas são encontradas nas entrelinhas, ou seja, aquilo que não é dito diretamente.
Então, as informações implícitas, elas são totalmente ao contrário das informações implícitas, as explícitas. As implícitas, elas precisam de uma atenção muito maior. Elas precisam que a gente preste atenção nos detalhes do texto, nas informações, nas pequenas informações que o texto traz para a gente interpretar. A gente precisa, né, ler nas entrelinhas, ou seja, aquilo que não é dito diretamente. Aquela informação ela não é tão clara, tão óbvia. Ela precisa que eu preste mais atenção, eu dê atenção aos pequenos detalhes daquele texto. Vamos ver aqui. Histórias apenas com imagens são exemplos de textos implícitos, pois como não há algo escrito, o leitor precisa estar atento aos detalhes das imagens e às expressões das personagens para compreender a mensagem do texto. Então lá quando a gente viu o texto do cachorro, todas as informações estavam ali, escritas e fáceis para a gente compreender o texto. Já nas informações implícitas, aqui nesse exemplo que a prof trouxe dessa tirinha, nós não temos nada escrito. Então, nós precisamos prestar mais atenção aos detalhes, às expressões faciais das personagens, ao cenário, a diferença entre uma imagem e outra, para eu entender qual é a diferença entre elas, o que tinha na primeira que mudou para a segunda, para eu entender as ações, entender aquilo que o texto está me passando quando ele é implícito, ok? Então aqui, vamos observar as imagens aqui com bastante atenção. Então aqui a prof vai lendo e vocês vão observando os quadrinhos para ver se vocês identificam a mesma coisa. Na primeira imagem, podemos observar a Magali se aproximando da Mônica, certo? Com uma cara de alguém que vai fazer alguma coisa que não seria muito correta, né? Na segunda imagem, Magali chega perto da Mônica e a assusta. A Mônica dá um pulo de susto. Na terceira imagem, podemos ver que com o susto da Magali, a Mônica deu um pulo tão alto que foi parar em cima da árvore. Então, na segunda ela começou a pular e na terceira a gente viu que ela pulou e acabou ficando presa na árvore. A Magali, ao ver a amiga na árvore, aproveitou para pedir que a Mônica pegasse uma fruta da árvore para ela. Então, a Magali assustou a Mônica, que foi parar em cima da árvore. E como a gente sabe que a Magali é muito comilona, né, muito gulosa, ela já aproveitou e pediu para a amiga alcançar uma fruta para ela. Será que era a intenção da Magali aqui no começo de assustar a Mônica para ela parar em cima da árvore e alcançar a fruta para ela? Alguns de vocês podem dizer que sim, que era a intenção. E alguns podem dizer que não, que foi uma coincidência, foi um acidente. Por quê? Como a informação ela é implícita, ela está escondida, a gente precisa prestar muita atenção. Nesses casos, pode acontecer de algumas pessoas pensarem de uma maneira, interpretarem de um jeito e outras pessoas interpretarem de outro. Eu posso dizer quais de vocês estão certos e quais de vocês estão errados? Não, eu não posso. Por quê? Porque o texto, ele não me diz claramente qual era a intenção dela. Então, aí eu posso imaginar e interpretar conforme aquilo que eu entendi do texto, conforme aquilo que eu vi nas imagens, ok? Então, quando nós temos as informações implícitas, nós precisamos buscar pequenos detalhes, pequenas informações, e aí então eu posso pensar de uma maneira e o meu colega de outra, porque eu não tenho tão claramente qual é a informação do texto. Interpretar, deduzir e decifrar são essenciais para encontrar as informações implícitas. Ou seja, o interpretar, deduzir é eu
tentar encontrar a resposta, eu deduzir, eu imaginar o que poderia acontecer. Igual ali no quadrinho anterior, eu deduzi que a Magali tinha a intenção de assustar a Mônica e que a Mônica fosse até a árvore pegar uma fruta para ela. Não, eu deduzi diferente. Eu deduzi que ela assustou, mas ela não imaginava que a Mônica ia chegar lá em cima da árvore, então ela só aproveitou e pediu um favorzinho para a amiga. Eu posso deduzir de formas diferentes. E essa interpretação, essa dedução e a maneira como eu decifro o texto é importante para eu, então, encontrar as informações e compreender o texto. Aqui no exemplo, para a gente, então, ter um exemplo de uma informação implícita no texto com a escrita. José fumava antes. Nessa frase, então, não está exposto, mas a gente pode entender, então, que José fumava, mas que não fuma mais. Porque ele está dizendo que José fumava antes. Então, agora, pode ser que ele não fume mais. Essa informação que eu posso, então, deduzir através dessa frase. Por quê? Porque fumava já é um verbo que está no passado. O antes também é algo que aconteceu. Então, eu posso entender que José fumava, mas que agora ele não fuma mais, que ele parou. Essa é uma informação implícita, é a maneira como eu entendi, que pode ser diferente da maneira como você entendeu a frase também. Por ser uma informação implícita, ela depende muito da maneira como a pessoa que está lendo vai entender o texto. Ok, pessoal? Muito bem, então. Então, só relembrando aqui rapidinho. As informações explícitas são aquelas que são bem fáceis de eu achar no texto, de eu entender. É uma informação explícita. A informação implícita é aquela que eu preciso prestar mais atenção, que eu preciso olhar com calma os detalhes, as palavras, parar um pouquinho para entender, para imaginar a situação e que às vezes eu posso compreender de um jeito, o meu colega de outro. Se eu mostrar aquela frase ou aquele quadrinho para outra pessoa, ela pode me dizer de outra maneira, porque é uma informação implícita. Ela depende muito da maneira como cada um vai entender ela, ok? Muito bem, pessoal. Qualquer dúvida, volte os nossos slides, leiam eles com atenção, assistam a nossa aula novamente, olhem as anotações que vocês fizeram no caderno. Depois, com muita atenção, capricho, lá na nossa plataforma, vocês realizam a atividade que está esperando por vocês, ok? Muito bem, então, vejo vocês na nossa próxima aula. Continuem se cuidando e até mais!